Bom dia, gente! Bom dia! A gente vai... Olha aí, ó. Bom dia, tudo bem, querido? Meu nome é Hércules e é um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu confesso que essa disciplina... Isso aqui é um aperitivo do que é a disciplina de vida cristã aqui na Palavra da Vida. A gente tem duas disciplinas de vida cristã. E a primeira, ela tem como foco olhar para a literatura fantástica. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês para saber o nível de familiarização que vocês têm. Familiaridade, né? Familiarização, a palavra não existe, não sei se existe. Neologismo. Isso também é linguagem de fantasia, olha só que coisa. Captação fantástica. Para ver a familiarização, familiaridade, familiar, alguma coisa de vocês com esse tipo de literatura. Muitos de vocês estão envolvidos com cultura pop até os dentes. E outros de vocês são iguais Fabinho, que não sabe nenhum filme. Eu passei todo ano, todas as ilustrações que eu tenho nessa disciplina, ou são de livros ou são de filmes, e Fabinho consegue frustrar todas elas. É impressionante. Até que um dia eu descobri que ele assistiu um filme. Ele assistiu, qual foi o filme que tu assistiu, Fabinho? O primeiro que eu assisti no ano foi... Esse é Fabinho. Papai Noel. Klaus. Foi o primeiro filme que ele assistiu esse ano, Klaus. A gente está em novembro. Esse é o nível da frustração que ele me causa na aula. Mas, antes de tudo, a gente vai orar, porque independente do tema que a gente vai tratar, o objetivo é que você se enxergue por meio da palavra de Deus como um espelho. E que você entenda que as necessidades e anseios do seu coração estão lá porque Deus o colocou. E você, se você não souber buscar na fonte correta, você vai se afogar no mar de desespero, lamentações, frustrações. Então a ideia da disciplina é mostrar como o anseio do seu coração é igual ao anseio do coração de qualquer ser humano, mas a resposta você só encontra em Cristo. A resposta você só encontra na fonte da vida, naquele que fez você para ter esses anseios e satisfazer esses anseios nele. Beleza? Então vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder olhar para a nossa vida, não como algo desconexo da história, mas como algo que faz parte de uma história da redenção, uma história muito maior, Deus. Que a gente possa olhar para o nosso próprio coração, identificar os anseios desse coração, Deus, e levar esses anseios até o Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então vamos começar com algumas perguntinhas. Veja, aqui tem alguns livros, se você quiser dar uma olhada depois, você pode pegar, pode dar uma olhada. Ao longo da aula a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas obras e como elas são a mesma obra. Como cada uma dessas obras são a mesma obra. Então vamos lá. Primeiro, algumas perguntas aqui para testar o nível do seu conhecimento de cultura pop, beleza? Deixa eu ver se eu faço uma mistura aqui de disciplinas, eu faço uma competição aqui básica de meninas e meninas. Eu sou do Instituto Bíblico, mas eu sou meio de acampamento também. Então, eu gosto de ver as pessoas se matando, se degladiando, entendeu? Tipo, humilhando umas às outras para ganhar ponto. É assim que funciona. Ou humilhando a si mesmo para conseguir ponto, que isso é muito genial. As pessoas passam vergonha para ganhar um ponto, que no final você só ganha assim, ganhou! Ganhei! E você ganhou o quê? Eu ganhei orgulho e reputação. É tipo isso, entendeu? Então vamos lá. Quem acertar vai ganhar 100 pontos, beleza? Vamos lá. Quem é esse? Certo. O nome? Luke Skywalker. Olha só. Quem é esse? É de um filme. Eu já vi isso em algum lugar. É um jogador de beisebol. Fabinho responderia isso. Não, mentira, Fabinho acertou. Não o nome, obviamente, aí já é querer demais. Mas isso aí é de Star Wars. Alguém já falou, isso é um Jedi, olha só. Aí alguém falou, isso aí é Luke Skywalker. Massa. Antes ou depois do Retorno de Jedi? Antes. Poxa, aí tá certo, cara, desenrolado. E esse aqui, quem é? Boa! Quem não ouviu o que quer dizer quem é esse? É de... Não, quase. Parente. Vai, força, tá chegando. Frodo Bolseiro. Quem é Frodo Bolseiro?
Sobrinho de Bilbo. Quem é Bilbo? O que é Bilbo? É o Hobbit que encontrou o anel do poder lá. Eita, ele foi quem botou Frodo na confusão, né? Tipo, ele foi quem colocou a Terra-média inteira em confusão, né? O que é a Terra-média? É a Terra que não é nem alta nem baixa, né? A Terra que tá ali no meio e pá. Vamos lá, vamos seguir, vamos falar sobre tudo isso. Ó, a gente agora vai entrar num nível mais, tipo, anos 2000 de cultura pop, tá bom? Harry Potter. Ah! A Luísa falou, Harry Potter, claro. Quem que não sabe? Isso aí. Aí o cara tava assim, ó. É, Harry Potter. Claro. Quando eu botei essa imagem, o Fabinho... Porque eu fiz esse teste com o Fabinho antes, pra provar a minha tese. O Fabinho fez. Nossa, mano, já tá ficando mais difícil agora. Tá ficando mais difícil. Ele fez, sei lá, isso parece um filme de terror. Achei que era uma faca, não. É uma faca! É uma faca! Jogos Vorazes. Olha aí, ó. Quer dizer, Jogos Vorazes. Isso aí, ó. Isso aí. Já disseram aqui, ó. Kate Bishop. Quem é Kate Bishop? Vingadores. Não. Quase. Mano, Natasha. Não. Não. Mas tá, todos estão no mesmo filme. Na mesma série, mas tá certo. Oi? Gavião Arqueiro. Olha, tá lá em Gavião Arqueiro e tal. Gente, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sou fascinado por esse tipo de filme, livro, série, esse tipo de produção. Eu gosto. Toda pregação que eu faço, com exceção da pregação que eu faço domingo na minha igreja, eu vou usar elementos de cultura pop para me comunicar, porque eu gosto e porque isso é o assunto do momento, então eu preciso me conectar com as pessoas que eu falo. Eu sou líder de adolescentes na minha igreja, então eu falo sobre isso o tempo inteiro, até quando eu não quero. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que esses personagens têm em comum? Simples, Fabinho não conhece nenhum. Não, brincadeira. O que é que esses personagens têm em comum? O mundo de fantasia. O que mais? Não necessariamente, porque o mundo de Harry Potter é um mundo real. Você sabia que existe bruxo de verdade, né? Sério? Você não sabe? O cara daqui, ó. Não sei se ele tá falando sério, né? Hã? Quem? Lázaro? Lázaro estava sendo... Lázaro era um Horcrux. Você sabia disso? Gente, o que é que esses personagens têm em comum? No sentido até dos contos de fada, tipo, criação, queda, redenção, na história. Vai chegar lá. Muito bem, Raquel. Raquel tá apelando, Raquel já foi nossa aluna. Mas deixa eu piorar um pouquinho. O que é que esses personagens têm a ver com grandes heróis da antiguidade? Homero, Enéas, Virgílio. Eles tiveram uma missão. Eles tiveram uma missão, certo? Tá? Estamos chegando lá. Qual era a missão desses homens? Fazer algo que salvaria uma grande quantidade de pessoas. Tá, mais ou menos. Por exemplo, qual era a missão da vida de Ulisses? Vocês sabem quem é Ulisses? Ulisses, ele é o personagem principal do maior poema grego. A Ilíada e a Odisseia. Elas são tipo parte 1 e parte 2 da mesma história. Certo? Que fala sobre a guerra de Troia e tal. Não sei se você lembra da época que você estava na escola e pá. Aquela aula que você quase dormiu. Pronto. Foi nessa aula que ele falou sobre Ilíada e Odisseia, que é o relato da guerra de Troia, onde você tem vários personagens lá no meio. Mas você tem Ulisses, que ele é o personagem que volta para casa. E na volta para casa ele enfrenta uma série de desafios. Mas para voltar para casa ele precisou o quê?
Sair de casa. Veja, esses personagens, eles foram estudados, não esses personagens, mas todos os personagens, eles foram estudados por um camarada chamado Joseph Campbell. Ele estudou os mitos, os principais mitos de todas as civilizações. E ele chegou numa conclusão, que todos eles são a mesma história. Todos. Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, Ilíada, Odisseia, Eneida, Divina Comédia, todos os grandes livros da humanidade, todos os grandes épicos, todos os bons filmes são a mesma história. E ele olhou para isso e ele denominou isso como monomito. Só há uma história. E essa história, ela é recontada de formas diferentes, com elementos que variam de uma para outra, mas a linha mestra da história é a mesma. Que negócio doido, né, velho? Veja, e ele não está falando de culturas que se sobrepõem, como eu falei, por exemplo, Star Wars, o autor de Star Wars foi assistido pelo autor de Harry Potter, pelo diretor de Harry Potter. Então, ele sabe dessas coisas. Por exemplo, o autor de Senhor dos Anéis, ele foi lido pelo autor de Star Wars. Você está entendendo? Eu não estou falando dessas culturas, eu estou falando de culturas que talvez nunca tivessem se tocado. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui uma cultura dos índios Pima, lá nos Estados Unidos, uma cultura bem primitiva em termos de linearidade de história. Eles contam a mesma história que os primeiros povos indianos. Como é que é isso? Eu não sei se você chegou a conhecer a Epopeia de Gilgamesh. Eu não consegui trazer para cá porque não é um livro, é uma pedra gigante assim, ó, que são os primeiros relatos escritos da humanidade. E eles têm as mesmas histórias que nós temos na nossa Bíblia. Como é isso? Já parou para pensar que talvez aquele filme que você gosta tanto, aquela comédia teenager da Netflix, Barraca do Beijo, aquele filme fale de algo mais transcendental do que você já imaginou? Tem um filme, e assim, eu não tô falando de filme ruim, tá? Filme ruim é ruim e pronto. Mas assim, por que um filme é ruim? Vamos lá, falem pra mim aí, por que um filme é ruim? Como é que você identifica um filme ruim? Porque ele espera. Tipo assim, eu espero uma coisa, uma jornada específica e não nada. Maravilha. E aí a gente encontra o desenvolvimento dos personagens, né? Tipo, pô, o final é muito ruim. Nada a ver aquele final. Tipo, você já assistiu uma série que ela foi boa, e no final foi horrível? Eu assisti uma recentemente, me deu muita raiva, assim, porque ela era bem grande. Mas a pior de todas é Lost. Você já assistiu Lost? Cara, mas já devia saber, a gente devia saber. Olha o nome da série, Lost. Então os roteiristas estavam como? No final, velho, eu acho que quem deu o final, tá ligado? Você Decide. Tinha um programa lá no final dos anos 90, claro que vocês não sabem, no final dos anos 90, que era Você Escolhe o Final. Tinha um telefone que você ligava e você dizia como é que você queria que terminasse a história. Eles davam 2 finais, se você quisesse que acabasse de um jeito. Você ligava para número X, de outro jeito, número Y. Lost parece que foi decidido assim, tá ligado? Os caras ligaram, ó, por que vocês não botam um tubarão dentro de um tanque? Por que vocês não botam um urso polar dentro de uma floresta tropical? Por que vocês não... Já sei, tá todo mundo morto. Se você não assistiu Lost, eu acabei de dar o final da série pra você. Hã? Se não tivesse dito, a pessoa só ia no final. Mas eu já tô poupando pra você o sofrimento, porque é bem ruim. O final, a série é toda boa, velho. Mas no final os caras ressuscitam, quem morreu não tá vivo. E os caras tão vivos, mas não lembram de nada. E, tipo, na verdade, ele voltou pra casa, mas não voltou. E é um negócio maluco. Mas os filmes bons, as séries boas, os arcos bem feitos, eles seguem um padrão. E a partir de hoje, tudo que você assistir, você vai
ser levado a olhar para esse padrão. E esse padrão acontece dessa forma. Toda jornada, e a gente vai olhar como monomito e vai usar o termo de Joseph Campbell da jornada do herói. Todo filme bom tem uma jornada. Como é que funciona essa jornada? Ele começa com o mundo familiar do personagem. O que é isso? É aquele ambiente onde você conhece o indivíduo. Ele está lá, por exemplo, num filme de comédia romântica, geralmente começa com uma mulher atrapalhada, né? Tipo, vai lá, derruba, mela a roupa de mostarda, sei lá, ela é aquela feinha que vai ficar bonita, tipo, ela já, ninguém gosta dela, tipo, começa assim. Ou começa mostrando o protagonista sendo aquele cara que não tem compromisso com ninguém e tal, e tá lá, e é o bonitão da escola, e todo mundo olha, é o capitão do time de basquete. Cara, é a mesma história. É a mesma história. E aí você vai vendo nesse ambiente também que já tem uma rivalidade. Em comédia romântica vai ter uma rivalidade. Se for uma comédia romântica de colegial, a rivalidade entre a rainha do baile e a feinha, que vai ficar bonita. Isso é a mesma coisa. E aí tem o grupo lá das meninas que andam lá. E vai todo mundo junto e tal. Se for uma comédia romântica mais voltada para o público adulto, geralmente é aquela mulher bem-sucedida, mas que está sozinha. E ela tem tudo, mas ela chega em casa e ela faz aquele... Ela olha, a casa é enorme, só para ela. Você está entendendo? O mundo do herói. Esse é o mundo onde nós vamos conhecer as fragilidades, a personalidade e as possíveis decisões que ele poderia tomar para mudar aquela realidade. Então, é um mundo cotidiano. E a jornada do herói, ela acontece quando ele passa do mundo particular, daquele mundo familiar, do mundo que ele conhece, para um mundo desconhecido, para um mundo estranho, um mundo onde ele não domina os elementos. Veja, todo filme tem isso. Toda história tem isso. E essa jornada, ela é caminhada como um relógio. Então você vai olhar para essa jornada como um relógio com 12 pontos, certo? Você não precisa decorar, porque esses pontos estão lá claramente, à medida que for falando, vocês vão identificar. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acabei de falar, o status quo. É a situação normal, é como ele vive. O cara, ele é um mulherengo, ele não quer saber de ninguém, ele só cuida de si mesmo, ele vive uma vida muito utilitarista e é assim que é. Mas em filmes épicos, vamos trazer aqui os exemplos. A gente tem aqui o Hobbit. Quem já leu o Hobbit ou assistiu o filme? Quem já leu O Senhor dos Anéis ou assistiu o filme? Eu gosto muito de como Tolkien ambientaliza isso aqui. Ele coloca um cidadão pacato, que ama a tranquilidade. Se você lembra do Hobbit, a primeira cena do filme é Bilbo sentado na frente de casa, arrumando uma erva no seu cachimbo, contemplando nada. Ele não está vendo nada. Ele simplesmente senta na frente de casa e fica lá de boa. Ele ama aquilo. Aquilo é a tranquilidade dele. Aquilo é o status quo dele. Ele é alguém pacato que odeia aventura. E Tolkien, no livro, ele fala justamente isso. Bilbo, ele odeia a aventura, porque as aventuras nos fazem atrasar para o jantar. Então ele retrata muito bem que Bilbo ama rotina. Ele gosta das coisas bem certinhas no seu lugar. Até que aparece Gandalf. E tudo muda. E aí, Gandalf chega e Bilbo, como pessoa pacata, que gosta da normalidade, fala assim, bom dia. E aí ele fala, por quê? Você está perguntando se é um bom dia, você está dizendo para mim que esse dia é bom, você está dizendo que esse dia está acontecendo e por isso ele é bom, por que você está me perguntando isso? E aí ele, não sei, nunca parei para pensar nisso. Talvez todas as coisas juntas. Ele não sabe por quê? Porque ele ama o pragmatismo. Esse é o ambiente. Só que aí o que acontece? Todo o filme, o ambiente é colocado e o desafio é proposto. E o desafio aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma missão
pode ser um fato que acontece e foge do controle do herói, pode ser um impulsionamento. Teve um filme que eu assisti esses dias, que é um professor que começa a treinar para lutar MMA para salvar a escola. É um filme de comédia. Não sei se você já assistiu isso. É um professor que ele vai lutar para ganhar um dinheiro para salvar a parte de artes da escola. Então, ele é alguém que lutou na juventude, mas ele não luta mais. Ele tá gordinho e tal, não sei o quê. Mas aí, e ele tá no status quo. Mas aí aparece o desafio. A escola vai perder o financiamento para manter a biblioteca, a parte de música, a parte de artes. E aí, esse desafio impulsiona ele a sair da zona de conforto. Mas, como todo desafio, você não sabe muito bem como começar. Então, por exemplo, qual é o desafio que acontece com Harry Potter? Ir para Hogwarts. Na verdade, o desafio dele é quando falam para ele que ele é um bruxo. Como assim? O que é? Eu não sei nem o que é isso. E aí o que é que aparece? A mentoria. Por exemplo, ele está lá em Hogwarts. Que legal. Mas ele não sabe, ele não faz a mínima ideia do que ele está fazendo lá, de quem é ele. Todo mundo, e ele fala uma frase legal, ele fala assim: parece que todo mundo sabe mais da minha vida do que eu. E aí ele está perdido, e ele encontra a mentoria. E geralmente a mentoria é feita por alguém mais velho, mais sábio, que já viveu bastante e tal. Não necessariamente é um personagem, podem ser vários personagens. Se você olha os grandes clássicos, por exemplo, Pinóquio. Quem é o mentor de Pinóquio? Oi? Oi? É o Grilo. Mas você sabia, e agora eu vou destruir a sua infância, que na obra original, Pinóquio mata o Grilo? Negócio tenso. Aí a Disney foi, não, vamos matar o Grilo, né? Vamos deixar o Grilo aqui, o Grilo é gente boa. Mulan! Quem é que ajuda Mulan? A galera tirou o mentor de Mulan, mano, no live action. É um dragãozinho, Mushu. Não, aquele filme cansado, pelo amor de Deus. Cara, quem é o mentor de Aladdin? O Will Smith. Will Smith, mano. Eu queria o mentor daquele, cara. Pô, o cara procurou a felicidade, mano. O cara sabe das coisas, velho. Quem é o mentor de Frodo? Gandalf. Quem é o mentor de Bilbo? Gandalf. Quem é o mentor de Dante? Cara, ele tem nada mais, nada menos do que Virgílio conduzindo ele pelos círculos do inferno e do purgatório. E quando ele chega no céu, ele tem Beatriz, que é a sua musa inspiradora, é a mulher que ele amou a vida inteira, que vai guiando ele. Mas todo mundo tem um mentor, alguém que vai dar as instruções. Essa jornada do herói, ela é trabalhada na nossa disciplina de vida cristã por meio desse livro, O Peregrino. Cara, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. E eu já li esse livro mais de 10 vezes. Ele é maravilhoso. Por quê? Porque a jornada do herói começa com conflito. Qual é o conflito? A cidade vai ser destruída. Eu vivo a vida tranquilamente na cidade, até que eu descubro que a cidade vai ser destruída. E aí, o herói cristão, ele olha aquela notícia de que a cidade vai ser destruída e ele fica em desespero. Ele não sabe o que fazer. E ele fica, e a imagem é literalmente essa. Ele fica parado, olhando para a saída da cidade, a cidade atrás dele, e ele está parado, chorando, muito. Porque a cidade vai ser destruída. Até que aparece o evangelista. E ele fala, por que você está parado aí? Ele fala, por que você está chorando? Porque a cidade vai ser destruída. Por que você está parado aí? Porque eu não sei para onde ir. E aí a gente lembra automaticamente de Alice. Para onde é que eu vou? Depende, você quer ir para onde? Não sei. Então vai para qualquer canto, filha. Pega qualquer caminho, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a pergunta não é qual caminho eu devo tomar. A pergunta é,
onde eu devo querer chegar. Toda jornada, e aí a gente vai seguir aqui, depois a gente vai voltar no peregrino, ela impulsiona você para uma partida. Você sai do mundo conhecido. A jornada, ela passa por você pisar fora do Kansas. Você sai de casa. Você tem uma cena emblemática demais em Senhor dos Anéis, que é quando Frodo e Sam estão saindo do condado. E aí, em determinado momento, eles estão andando e Sam para. Ele para. E Frodo continua e ele para, e daqui a pouco Frodo olha para trás e Sam está parado assim. Ele fez, que foi? Ele fez, se eu der mais um passo, vai ser o mais longe que eu já fui da minha casa. E isso tem um peso. Isso tem que trazer um peso. Porque agora você está indo ao desconhecido. Você está saindo de casa. Você está saindo da sua terra familiar. E aqui eu quero dar uma pausa. Muitos de vocês estão no conflito. Ai, venho ou não venho estudar aqui? Venho ou não venho fazer Projeto Marcos? Venho ou não venho fazer? Muitas vezes esse conflito é por causa disso aqui. Porque ao sair de casa, ao botar o pé fora do mundo conhecido, você não tem o controle de absolutamente nada. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como você vai se portar. Você não sabe como as pessoas naquele convívio vão se portar em relação a você. Você não sabe nada. E isso é aterrorizante. Eu lembro quando eu me casei. E casamentos, eles têm um poder de mexer com as emoções mais profundas de todo mundo que está naquele lugar, né? E eu lembro que eu chorava igual criança, assim, muito. Tava feio já. Tipo, agora eu tava chorando na hora que a noiva tá entrando. Isso é maravilhoso, porque todo mundo olha pra noiva, tá ligado? E você tá lá, chorando. E todo mundo olhando assim, ai, que bonitinho, ele tá chorando, que ele tá emocionado. Eu estava apavorado. Eu tava chorando de medo, eu ficava, meu Deus, o pai dela tá entregando ela pra mim, agora eu que tenho que cuidar dela. Rapaz, até ontem eu almoçava treloso. Porque eu não queria, eu queria comer, eu tinha 2 horas de almoço, eu ficava, cara, eu vou comer um treloso porque dá pra dormir um pouquinho. Agora eu vou ter que sustentar uma mulher, velho. Eu vou ter que ser o provedor de casa. Eu não posso mais errar. Caramba, imagina, pô, eu aqui, ó. Ah, galera, ai, que bonito. Bonito nada, meu amigo, eu tô aqui morrendo. Você está saindo da sua zona de conforto. E na jornada do herói, é aí que a treta começa. É aí que a treta começa. Porque logo depois começam os testes. Teste de caráter. Né? Você vai testar se o seu caráter ele é ou não é aprovado. Você vai testar se a sua motivação ela está ou não está no lugar correto. Você vai perceber o quão forte é a sua convicção. Veja, os testes vão parecer bem difíceis, mas só porque você não foi testado antes. Sabe videogame? Quando você está jogando uma fase, fala, caramba, que fase difícil. Aí você passa aquela fase, você vai jogar lá de novo. Como é que é a fase? Eu não acredito que eu passei tanto tempo aqui. O negócio é tão simples. Até que você chega na outra fase. E como é que é a outra fase? Difícil. E como é que é a outra? E a outra? Na jornada do herói, os testes, eles são difíceis. Mas quando você chega no final da jornada e você olha pra trás, você fala assim, nossa, mano, o cara passou esse sofrimento todo por causa disso. Vamos olhar um filme que eu gosto muito, A Jornada Toda do Homem de Ferro. Quem que o Homem de Ferro enfrenta no primeiro filme? O sócio dele na empresa, pô. Quem que ele enfrenta no último filme? Thanos. Com a manopla, com todas as joias. Entendeu? Quem que Davi enfrenta quando ele vai entregar comida para os seus irmãos na guerra? Golias. Mas quem que ele enfrentou antes? Quando ele é questionado, quando Saul coloca assim, meu amigo, você é um pirraia, como é que você vai enfrentar um gigante? O que é que Davi responde? Eu já matei um leão e um urso.
Isso comunica pra gente que as pequenas vitórias que Deus nos dá nos preparam para os grandes desafios que vão nos aparecer na frente. Isso comunica pra gente que cada passo que damos na nossa jornada está enchendo a nossa bagagem com armas que vamos usar na nossa caminhada. Tem uma analogia que a gente faz quando a gente vai falar de decisões, que funciona mais ou menos assim. Aqui é você, bonitão. A cada decisão que você tem que tomar, você tem sempre duas escolhas. E só são essas duas escolhas. Não importa o que você vai escolher, sempre tem duas escolhas. Você vai agradar a você mesmo ou a Deus. Sempre. Essa é a única decisão que você toma constantemente e continuamente. Você vai tomar até Jesus voltar. Você vai agradar a você ou a Deus. Se você decide agradar a você, você começa a desenvolver aquilo que a gente chama de hábitos escravizadores. Você é o seu Deus. Você vai comandar as suas próprias escolhas. E aí, quando chegar novamente um período de escolha, é mais fácil e está mais perto você agradar a você novamente do que você agradar a Deus. Então, a decisão óbvia e mais fácil sempre vai ser agradar a você novamente. E aí, novamente, a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Isso é o que a gente chama de hábitos escravizadores. Você agora está escravo do seu próprio coração. Aí, o apóstolo João escreve que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoou, zerou, beleza. Mas e se ao invés de você escolher agradar a você mesmo, você agrada ao Senhor? Aí você começa a desenvolver aquilo que a gente chama de hábitos piedosos. Você começa a viver uma vida que vai aprendendo a amar cada vez mais ao Senhor, mortificar seu próprio desejo e viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas isso é por causa dos testes. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve em sua carta que quando nós somos aprovados na aprovação, isso produz perseverança. Quando a gente olha para todas essas narrativas, o que é que a gente encontra? A gente encontra heróis que terminam a caminhada mais conscientes de quem são. Eles não são necessariamente mais fortes. Eles não são necessariamente mais robustos. Mas eles são mais conscientes de que eles não poderiam ter cumprido aquela jornada sozinhos. Se a gente olha para o fim de... Eu vou usar os mesmos exemplos. Você olha para o fim de Harry Potter. Como é que termina o filme? Ele olha para os amigos e fala, eu não teria conseguido isso sem vocês. Na verdade, se você olha para o último filme, tá todo mundo ali, ó. E Harry Potter se agarrando com o cara caindo. Esses testes nos preparam para a grande provação. E na jornada do herói, a grande provação é o Big Boss. Tipo, é aquele momento onde você vai, de fato, se encontrar com o maior desafio da sua caminhada. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o teste não é uma coisa. O teste é carregar o anel. Eu não sei se você já leu. Quem aqui já leu alguma obra de Tolkien? O anel, ele seduz o tempo inteiro. Por quê? Qual é a analogia do anel? O que é o anel? Porque dentro do anel está a essência da vontade de Sauron. Então, constantemente, Sauron usa o anel para entrar na mente do Frodo e tentar ele. O anel também atrai os servos de Sauron, então indo atrás do anel. Certo. Massa. Só um panorama. No meio você falou que é assim, fundamental do anel. Ele tenta a mente e o coração de quem carrega ele. Alguma semelhança com o que Tiago fala sobre
como a tentação funciona? Você lembra como é que a tentação funciona? Veja, na teologia a gente entende isso como um eco. E era isso que Jesus não tinha. Veja só. Explicar quem sou eu. A gente vai ter aula de TS daqui a pouco com o Tiago, que é o nosso especialista em teologia sistemática. Mas eu acho que dá para me aventurar um pouquinho. Veja só, isso aqui é você. Né? E aí, você nasceu em pecado. A Bíblia fala que você nasceu pecador e é por isso que você peca. Não é o contrário. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Você nasceu assim, essa é a sua condição. Essa condição, ela traz consigo o que a gente chama de um eco. Sabe um ímã? Como é que funciona um ímã? Você tem algo fora e algo dentro. E esses polos, eles são atraídos. E aí gruda. Certo? No seu coração tem pecado. Seu coração é mau. Meu coração é mau. Tiago, no capítulo 4, vai perguntar de onde vêm as guerras e contendas que há no meio de nós. E aí, ele mesmo vai responder. De onde vêm essas coisas, senão dos desejos que militam na nossa carne? Veja só, em Vida Cristã, a gente aprende, em Vida Cristã 2 agora, a gente aprende uma coisa chamada gráfico da árvore, que vai mostrar que tudo aquilo que você usa como desculpa para o seu pecado, na verdade, não tem nada a ver com o seu pecado. Por exemplo, quem aqui já usou aquela expressão? Não, mas eu fiz isso porque fulano... E aí, qualquer coisa que você colocar depois é a desculpa. Não, mas também ele faz isso comigo. Quem tem irmão aqui? Maravilha, você já usou isso em algum momento. Ele começou. Ou então, você fala de mim também, né? Não tá vendo o que ele tá fazendo, não? Na escola. Fulano, sai daí. Oxe, mas foi aqui, ó. Fui eu não, doido. Veja, no gráfico da árvore, se você já equipou aqui, você já viu isso aqui várias vezes, a gente tem o que a gente chama de calor. O que é isso? É o mundo debaixo do sol, velho. É a vida fora do jardim. O mundo é mau, frio. Então, coisas ruins acontecem porque o mundo é mau. Coisas ruins acontecem porque Adão desobedeceu ao Senhor. É assim que funciona. Pessoas ficam doentes e morrem por causa do pecado. Veja, tudo que acontece de ruim no mundo é culpa do pecado. Aí você pode entender isso de três formas. O pecado, consequência do pecado de Adão. O pecado intencional de alguém contra você. Ups. E o seu pecado intencional contra outra pessoa. Mas é pecado. Então, por exemplo, você está dirigindo de 6 da noite em Recife. Quem é que é de Recife? Quem é que dirige em Recife? Você não sabe o que é isso. Pior do que dirigir em Recife de 6 da noite é só dirigir em João Pessoa de 6 da noite. Caramba, João Pessoa é um negócio assim desesperador. Porque Recife é ruim porque tem muito carro. João Pessoa é ruim, eu não sei por quê. Porque, tipo, tem uma via aqui cheia de carro. Você olha pra via do lado, não tem nenhum carro. Só, bicho, eu vou pra lá. E quando tá aí, todo mundo pensa ao mesmo tempo. Aí quando você vai... Meu irmão, a galera tá de marcação. Acho que a galera vê a placa. Eita, é de Recife. Vamos perturbar esse cara aí. Mas veja. É só pra você que o trânsito tá ruim. Não. Então, geralmente, a característica do calor é que isso é algo que acontece no mundo debaixo do sol com outras pessoas. É só você que perde alguém querido na sua família. É só você que teve alguém que perdeu o emprego na sua família. É só você que lida com o mundo mal. Não, o calor está aí para todo mundo. Mas como você reage ao calor, a gente chama de espinhos. Se a sua reação ela é pecaminosa, são relações espinhentas. Por exemplo, você está andando no trânsito e alguém lhe fecha você.
Tá doido, véi? Isso assim, eu tô falando tá doido, porque nós somos gospel, né? Mas provavelmente o que sai da sua boca não é aquilo que está na sua mente. O que sai da sua mente não é abençoado. No máximo, se você é um pouquinho mais sincero, você vai dizer assim, ó, que caia fogo do céu e queime esse miserável. Mas no seu coração você matou aquele cara 10 vezes. Isso se você não tiver coragem de matar de verdade, né? Você não dá uma acelerada aí no carro. Deixa eu dar um exemplo. Quem veio pra cá pela BR-232? Quarta-feira, feriado, quando começou esse negócio aí, eu tinha um show programado assim há muito tempo. Oficina G3. Pô, 20 anos de CD humano, irmão. Pô, eu voltei 20 anos na minha vida. Foi um negócio fantástico. Mas eu passei o dia inteiro falando com quem eu conhecia que estava nesse negócio. Eu falei, bicho, vocês vão sair de que horas, velho? Eu preciso chegar em Recife. Eu quero sair daqui. Como é que eu faço? Não, mas não sei o que eu fiz. Vá, meu irmão, diga aí, só diga a hora que você vai sair, que eu só quero... Quer vir? Não, eu quero ir pro show, pô. Eu quero sair, eu quero dar quero esparecer e tal, não sei o que. A gente teve que fazer uma rota alternativa, tal, fomos lá, fizemos uma costurada no Waze, assim, tal, não sei o que. Beleza, chegamos. Mas uma galera ficou presa no trânsito. Foi só eu. Não foi só eu que queria ir para Recife, fiquei impedido. Que é isso? Não foi a primeira vez, nem vai ser a última que você vai ficar parado num protesto. Porque isso acontece. É isso que acontece. Como é que você reage? Porque aí você vai dizer, não, eu faço isso por causa do protesto. Não. Você faz isso porque o seu coração é mau. Tudo que você faz não sai do que acontece fora de você. Sai do que está acontecendo dentro de você. E aí tem uma cena em Senhor dos Anéis assim, que ela é genial, que é quando eles entram na floresta de Galadriel. Todos eles entram na floresta de Galadriel. E Galadriel só olha, não Galadriel dos Anéis de Poder. Galadriel realmente poderosa. Galadriel de verdade, assim, a última elfa que pisou em Valinor. Essa aí é rocheda. Aquela, mais ou menos. Galadriel olha para Boromir. Ela só olha. E ela já fala para ele, você é um traidor. Você vai sucumbir. Você não entende o poder do anel. Você quer ir para você. Você é um cobiçoso. Cara, ela só olha para ele e começa a expor o coração dele. E aquela cena ela é fantástica, porque Boromir ele vê o próprio coração como um espelho. Ele começa a ver a pecaminosidade do próprio coração. E isso fica claro quando o anel o seduz. Veja, o pecado do coração dele encontra um eco fora. Esses são os testes e provações. É quando o nosso coração é colocado à prova, não por causa de algo fora de nós, mas por causa de algo dentro de nós. Quando a gente olha o Peregrino, várias vezes o cristão, que é o personagem principal, ele cai. E não tem nada a ver com a aprovação de fora, mas com o cansaço que ele está sentindo, com o senso de justiça própria, com aquela perspectiva de que, mas eu já sofri tanto, eu mereço um descanso. O coração dele é conduzido a cair pelos próprios desejos do coração. E isso gera a crise. Na jornada do herói, a crise pode ser a própria morte do herói. É aquele momento onde a esperança acaba. Ele é derrotado. Mas ele é derrotado para poder se reerguer. Ele é derrubado para poder ser trazido novamente à consciência. Por exemplo, ele recebe um prêmio. Já assistiu Matrix? Quando é que a crise acontece? Oi? Nada, isso é o desafio.
Isso é o chamado. É o desafio. Ele vê algumas coisas assim, bom, se você tomar... Beleza. Aí entra a mentoria de Morfeu e tal, não sei o quê. Isso está lá no comecinho da história. A crise acontece porque ele enfrenta um agente, cara, de igual para igual, mano. Ele tá lá e tal. Mas o que é que acontece logo depois? Ele morre. Ele leva um monte de tiro, a queima-roupa, pá, e ele morre. E aí todo mundo na nave tá lá e começa os batimentos cardíacos. Ele morreu. Aí todo mundo fica assim, não, pô, não dá não. Como assim? Foi a sensação de todo mundo que saiu do cinema depois de Guerra Infinita. Bicho, eu fui assistir na estreia. Eu nunca vi tanta gente saindo derrotada do cinema, velho. A galera saiu assim, ó. Fiz, não. Não, pô. Tipo, todo mundo saiu tipo Capitão América, tá ligado? Quando o filme termina, a frase do Capitão América é Oh, God. E o filme acaba assim, tipo... É assim. Todo mundo saiu derrotado. É a crise, velho. Acabou. Não pode acabar, mano. Não pode acabar. E aí vem o Ultimato. E por isso que o Ultimato hypou. Porque, tipo, não, pô, os caras não podem perder assim não e tal. E aí você tem o prêmio, que é... E aí, nas histórias, o prêmio muda. O prêmio são várias coisas diferentes. Por exemplo, numa comédia romântica, o prêmio é o coração da boizinha, tal. Às vezes é você conseguir derrubar o anel, e aí em Senhor dos Anéis você tem a coroação de Aragorn como prêmio. Você tem o rei retornando de fato, depois daquela primeira morte lá, primeira batalha de elfos e homens contra Sauron, que não tinha mais rei. E o rei retorna agora. É o herdeiro de Isildur. Cara, é genial aquela coroação e tal. Mas depois do prêmio, você tem o desfecho. O desfecho geralmente é quando as coisas elas se resolvem de fato. Então é aquela parte onde eles começam a conversar sobre como aquela jornada foi intensa, foi difícil e deixa marcas. O peregrino, ele chega diante do Rio da Morte. E ali é a crise. Porque ele não tinha se ligado que para chegar na cidade celestial, ele precisa passar pelo rio que todos passarão, que é a morte. E ele se desespera, e ele pergunta para o cara que está na frente do rio se o rio é fundo. Ele fala, depende. Depende de onde você passar. Ele, mas aonde é que eu tenho que passar para ele ser raso? Ele fala, isso não tem a ver com o rio. Isso tem a ver com você, com o seu coração. E ele está falando que a morte ela é terrível dependendo de quem olha. Porque cristão estava junto com esperançoso. E esperançoso via um rio calmo e tranquilo, onde ele só precisaria entrar e atravessar. Cristão via águas furiosas. Ele via lá e ele ficava, minha família. Como eu vou voltar para falar com a minha família? Eu preciso voltar. Eu não posso passar por aqui. E agora? E ele começa a revolver o coração dele nas crises. E quando ele passa pelo rio, ele começa a desfalecer. Ele começa a ter segundos pensamentos sobre a vida dele, sobre a decisão dele. Ele ficava, cara, eu devia ter ficado lá, eu não devia ter vindo. E a crise bate forte. E ele morre. Mas o Senhor vai ao auxílio dele. E o ajuda na caminhada. E o dá paz e tranquilidade no momento de desespero. E o desfecho é ele entrando nos portões da cidade celestial e retornando para casa. O mito, para ser completo, ele precisa haver o retorno. A redenção da casa. Isso precisa acontecer. E no mito do herói, geralmente o herói volta para casa. É a Odisseia. Ulisses chega em casa. Harry Potter sempre volta para casa dos tios. O de Luke é a família. Ele começa com uma família que não é a dele e ele termina a primeira trilogia numa celebração com a irmã e o pai redimido. É bem verdade que é só o espírito do pai, mas está lá redimido. E há um retorno.
O retorno dos seus anéis é Frodo voltando para o condado. E é Frodo voltando para o condado. E é interessante porque o herói está mudado, mas o condado não. O condado é um lugar. E aí, quando ele volta, ele já volta com uma nova vida. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. E aí, por fim, tem a resolução de todas as coisas, as explicações daquilo que aconteceu e tal, e um novo status quo. Gente, isso aqui é a história da redenção. Eu fiz uma pergunta para vocês. O que esses personagens têm em comum? Esses personagens, eles refletem o nosso anseio de voltar para casa. Essas histórias, elas refletem aquilo que Deus colocou no nosso coração como anseio de retorno para casa. O Joseph Campbell, ele tem uma frase fantástica que fala que na caverna que você teme entrar está o tesouro que você vive a buscar. Você só encontra aquilo que você procura quando você bota o pezinho fora do condado. Quando você vai para a jornada. Quando você vai para a luta. Quando você sai da zona de conforto. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos deu vida. Essa vida que ele nos dá é a gente botar o pezinho fora da zona de conforto, fora de um mundo conhecido, fora de um mundo que vivemos no pecado. Um mundo que sempre nos apresenta uma forma fácil de viver. Essa vida que nos é apresentada, ela nos desafia constantemente a morrer para nós mesmos, por amor ao Senhor. Até que vamos voltar para casa. E aí a luta acaba. A jornada do herói é a nossa saudade de casa. Eu queria convidar você a pensar nesse aspecto. A pensar a jornada do herói como a sua jornada. Não uma ficção que você vai ter sempre uma... Perdão. Você vai ter sempre uma saída miraculosa. Mas como uma jornada voltando para casa. E que muitas vezes ela acontece todos os dias. Ou todas as semanas. Ou todos os meses, ou todos os anos. Ou em um período da sua vida. Mas ela reflete a história da redenção. O Senhor Jesus, ele nasceu, como disse o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4, fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Só há 2 períodos na história de perfeição. Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Nossa casa, nova casa. E o que é que tem no meio? A jornada do herói. Nós somos chamados ao Senhor a viver a jornada do herói. Não nas nossas forças, porque se você pega qualquer um desses personagens, eles não tinham a capacidade, a habilidade e a força necessária para cumprir suas tarefas. Nenhum deles. Mas a nossa jornada é na força do forte. Na força do Deus que propôs uma carreira. O autor aos Hebreus, ele nos convida a cumprir, a correr a carreira que nos foi proposta. Essa é a carreira que nos foi proposta. Que a gente possa olhar para a jornada do herói como um reflexo daquilo que Deus espera de nós, na jornada que Ele propôs para nós. A gente vai orar agora, encerrando aqui, e aí eu vou abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta e tal, a gente vai passar por esse momento. Se você não tiver pergunta, eu tenho 3 perguntas para você, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá perspectivas que nos mostram quem nós somos, Deus, e os anseios do nosso coração, Pai.
que a partir disso a gente possa viver e caminhar para a glória do Senhor, no som de Deus. Em nome de Jesus, amém. Você tem perguntas? Enquanto você vai pensando aí, se você tiver perguntas, eu quero mostrar para você aqui o que eu falei no começo aqui de... É isso aqui mesmo. De como todas as civilizações elas têm um jeito muito particular de pensar a vida. Mas alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que a gente falou aqui hoje? Oi? Cara, muito bom Matrix. O primeiro. Eu gosto bastante. Os outros dois eu gosto mais ou menos, o quarto eu nem assisti. É tipo Toy Story, tá ligado? Primeiro Toy Story, massa. O segundo foi a primeira continuação melhor do que o primeiro. Tipo, assim, meu Deus, Toy Story 2 é muito bom. Aí eu assisti o 3, ele vai pra faculdade, vai dar os brinquedos. Maravilhoso. H4, não, pô, tá bom, o cara já foi embora, já deu os brinquedos. Já encerrou, foi fantástico. Bicho, eu cresci com o Andy, velho. Então quando ele deu os brinquedos, eu fiquei, não, pô, dá não. Aí aparece Malu, filha de Tito, pra receber os brinquedos. Cara, você já viu a filha de Tito? Ela é igualzinha a pirrainha que recebe os brinquedos de Andy, pô. Eu chego lá e, cadê o Woody? Aí ela... Não entendi nada. E aí, perguntas? Sim? Não? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vai, pergunta. Eu não sei se... sobre a questão do final do Senhor dos Anéis, que você falou que Frodo ele volta do condado. Isso. Isso aí é no filme. Sim, no filme. Que é o que é a maioria... Mas ele pega um barco, no filme também, ele pega um barco e ele vai embora. Não, eu tô dizendo no livro, no final, os personagens voltam ao condado, mas o condado não é mesmo. O condado foi corrompido também. Aí eles recebiam nova missão de restaurar o condado para a fase inicial. É, mas é que ele não concluiu a história, né? Ele não tem uma nova história depois. Deus levou ele primeiro. O Tolkien. Cara, mas é interessante a perspectiva. Você já leu os prefácios do Christopher Tolkien? Como ele... O filho do Tolkien, ele ficou responsável, o curador das obras inacabadas. Né? Tipo, por exemplo, você já leu o Silmarillion? Cara, é uma obra editorial, assim, genial. E ele escreve o cuidado que Tolkien tinha em não ser... Ele até dá uma criticada boa em C.S. Lewis. C.S. Lewis. Descobri que o nome dele fala assim, ó. Porque ele não queria ser óbvio demais. A jornada do herói está lá, mas ele não queria ter parábolas. Ele não queria fazer do Senhor dos Anéis as Crônicas de Nárnia. Tipo, ele critica C.S. Lewis por isso. Por ser muito óbvio e tal. E aí C.S. Lewis responde que as Crônicas de Nárnia foi escrito para criança. Sabia disso? Que esse livro foi escrito para criança. Tipo... Eu terminei de ler e ficava... que legal! Mas é isso. A ideia da edição é para não ter uma continuidade mesmo. No filme eles fazem a ideia de não deixar pontas para um novo filme. É isso, porque eu não posso deixar pontas, porque Tolkien tinha a pretensão de escrever mais. Mas eles não têm pretensão de fazer outro filme porque não tem nada. A não ser Jeff Bezos, que inventa uma história do nada. Entendeu? Mas aí... Tudo bem? Dúvidas? Olha isso aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está onde? Na Bíblia, né? Maravilha. Isso aqui. No princípio havia apenas escuridão por todos os lados. Escuridão e água. Isso é uma antiga canção dos indígenas Pima, antes da colonização dos puritanos. Isso aqui. No princípio havia apenas o grande ser, refletido na forma de uma pessoa. Refletindo, não encontrou nada além de si. E sua primeira palavra foi, eu sou. Que coisa, né? Isso reforça a ideia do monomito. Veja, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter crises com esse tipo de coisa. Dizendo assim, então a Bíblia é mentira. Porque a primeira coisa que você pensa, né? A Bíblia não é verdade.
Por quê? Porque você é levado a pensar que a Bíblia não é verdade. E aí eu fiquei pensando como a gente pode plantar ideias. Já assistiu A Origem, Inception? Sim. Como é a ideia? Como é que você planta uma ideia? Você sugere. Uma coisa bem sutil, você sugere. E aquela ideia vai criando raízes, raízes, raízes. Até que você está defendendo ela achando que ela é sua. Mas na verdade ela não é sua. É assim que funciona a nossa mente, você sabe disso. As suas convicções, elas não são suas. Elas são de alguém que você admira, alguém que você escutou há muito tempo. Elas são as convicções de alguém, não são suas. Tem um historiador que fala que nós somos mais filhos do nosso tempo do que filhos dos nossos pais. Então, e tem uma expressão daqui do Nordeste que fala que você emprenha pelos ouvidos. O que significa isso? Que você engravida, literalmente, você engravida pelas opiniões dos outros e você gera uma opinião sua que não é sua. Baseado na opinião de outras pessoas. Quando eu entrei na faculdade, eu fui levado a pensar de que essas coisas chacoalhavam a autenticidade da palavra de Deus. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Da jornada do herói, do monomito. A galera vai dizer, então os relatos do Antigo Testamento também são relatos de monomito. Também são a jornada do herói sendo copiada por mais uma cultura. Cara, é tentador demais você pensar assim, é ou não é? E aí tem até uma narrativa legal, que tipo, essas histórias elas foram copiadas por aqueles que viviam lá no corredor Sírio-Palestina. Não sei se você já viu, se você conhece bem a geografia do Oriente Médio, mas Israel fica numa zona de passagem. Né? Se você quiser vir por terra do continente europeu, do continente asiático, para a África, tem uma rota de comércio ali que passa por Israel. E era a rota mais utilizada no período veterotestamentário. É só você pensar que os irmãos de José venderam José para comerciantes que venderam José no Egito. Então, eles estavam no lugar que passavam caravanas e mais caravanas de pessoas comprando e vendendo coisas. Então, o que é a teoria? Que eles passaram, eles ouviram e eles desenvolviam histórias de todas as culturas, mudando nomes, lugares, famílias, tal, mas a história é a mesma. E aí, meu Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ai, meu Deus, como é isso? A gente precisa lembrar que as histórias elas eram passadas por meio oral. Essas histórias elas sempre foram contadas, sempre. Veja, a história indiana, a história indígena, a história bíblica, todas elas são a mesma história por um simples motivo. O começo é o mesmo. Só há um começo do universo. E aí o que é o Gênesis? O Gênesis é Deus dizendo para Moisés assim, ó, Moisés, senta aí que agora eu vou te dizer como foi que começou. Tem muita gente falando sobre isso. Mas agora eu vou dizer como começou. E tanto é que Moisés, quando ele escreve, no princípio, Deus criou céus e terra. Ele não está preocupado em explicar quem é Deus. Ele não está preocupado em dizer como Deus foi criado. Porque Deus é e ponto. Deus criou. E aí a gente vem depois do iluminismo, né? Aí, quem criou Deus? Essa pergunta era inimaginável num mundo que entendia que o transcendente domina todas as coisas. No mundo materialista, de fato, essa pergunta faz sentido. Quem criou Deus? Criou Deus? No mundo materialista, essa pergunta faria sentido. No mundo transcendental, C.S. Lewis, ele descrevendo a criação de Nárnia, ele fala que enquanto o leão andava de um lado para o outro na terra, ele cantava uma canção. E a terra não tinha nada. E à medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. E as coisas iam surgindo. Por causa da canção do leão. Eclesiastes fala que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. E pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que é que isso significa? O meu e o seu coração tem saudade de casa. Nós queremos a eternidade, mas isso não é suficiente para que nós possamos entender as obras de Deus. E por isso essa saudade nos faz direcionar o nosso coração para tantas coisas. E sem Cristo isso sempre vai
acarretar em pecado. Veja, quem colocou no nosso coração o desejo por prazer? Deus. Quem colocou no nosso coração o desejo por felicidade? Deus, por amor. Deus, por comunhão. Deus. Agora, sem Deus, eu vou buscar isso em qualquer coisa. Então o problema não são esses desejos em si, mas o pecado que distorce. E eu adoro a descrição de Tolkien do pecado. Ele fala que o pecado é a dissonância. Existe a música, existe a harmonia, existe a equivalência. E o pecado é a dissonância. Enquanto Eru estava propondo temas para todos os Ainu, Melkor começou a conceber pensamentos próprios diferentes daqueles de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música e logo a dissonância surgiu ao seu redor. O texto ele vai seguir no Silmarillion dizendo que essa dissonância ela incomodava algumas pessoas, desanimava outras, mas a outros seduzia. E essa sedução fez com que muitos se juntassem à dissonância de Melkor, enfrentando a proposta de felicidade de Ilúvatar, que era Deus. É isso que o pecado faz. Veja, o pecado ele não muda os nossos desejos. Ele distorce a fonte de satisfação deles. Eu continuo desejando a mesma coisa sendo crente e sendo descrente. A diferença é onde eu busco a resolução para os meus problemas. A diferença é qual é a fonte que eu tiro essa satisfação. O que é que essas narrativas têm em comum? A jornada do herói reflete a saudade que temos da casa que não conhecemos. Vocês possam pensar nisso quando você entrar em qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de divergência. Todos nós temos o mesmo anseio. A pergunta é: em que ou em quem você está disposto a satisfazer? Que o Senhor abençoe o dia de vocês e que vocês possam seguir aí refletindo nisso. Beleza? Se Deus quiser, ano que vem, continuamos essa conversa nas próximas aulas. Beleza? Valeu, gente. Deus abençoe. Vocês estão dispensados.